Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Elencando. Meu nome é Murilo Munir e o Elencando hoje traz como tema o comunismo. Dos nossos convidados hoje está o professor Hudson Mandotti, professor e doutor em filosofia pela PUC São Paulo, e o professor Paulo Correia, professor de história na rede pública há mais de 10 anos. Professores, tudo bem? Tudo bem. Bom, antes do debate começar, vamos para as regras do programa. Regras do programa. Os convidados trarão, no primeiro bloco, 3 premissas iniciais do porquê acreditar ou não naquele posicionamento, e cada um terá um tempo, em cada bloco, de 8 minutos. No segundo bloco, ocorre a resposta direta das premissas elencadas no primeiro bloco pelo outro convidado. Existe ainda a possibilidade dos convidados concordarem com o outro, assim a premissa na tela ficará num tom de azul claro. A partir do terceiro bloco, fica facultativa a resposta das premissas do bloco anterior, porém, caso ocorra, gera automaticamente um direito de resposta para o outro convidado. O tema de hoje é: o comunismo funciona? Bom, professor Hudson, o senhor começa, tá bom? Eu vou apertar aqui o play, vou fazer a contagem e o senhor pode começar. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Bom dia a todos. Murilo me traz aqui um problema que acho que é importante a ser esclarecido, que é a questão funcional do comunismo. Em palavras que possam explicar essa dimensão histórica que necessariamente não se dá conta aqui em 8 minutos, é a gente pensar que essa experiência necessariamente é uma experiência inédita. Partindo do seguinte campo importante aqui para a gente entender. Parto da centralidade da consciência, que está atrelado a esse ser social, cujo processo dinâmico se insere do campo do trabalho, que a gente vai pensar, o campo do trabalho é o campo, com certeza, o campo objetivo em que estas relações se constroem mutuamente. A gente vai pensar exatamente este campo como um campo estranhado, ou seja, um contraponto ao campo chamado da consciência. E por que eu estou colocando essa palavra aqui enquanto palavra que destaca-se na relação do trabalho, a palavra consciência? É a gente pensar exatamente no campo das superações que necessariamente ainda não aconteceram, ou seja, elas são inéditas e elas estão relacionadas ao campo do humano. Então, se eu estou falando isso, que isso é o campo do humano, é pensarmos que este campo, ele, enquanto inédito, ainda não se constituiu uma consciência tal que pudesse necessariamente o quê? Quebrar esse ciclo estranhado que se dá exatamente na experiência direta do trabalho. Esse é um primeiro ponto. Na relação histórica, trabalho, que a gente vai pensar nas outras possibilidades que aparecem enquanto teoria, palavra, por exemplo, revolução, as experiências revolucionárias são experiências que necessariamente foram o quê? Foram frustradas ao longo do caminho. E por que elas foram frustradas ao longo do caminho? Porque elas não tiveram, novamente a palavra consciência aqui, elas não tiveram a consciência tal de um ser cuja genialidade pudesse superar as contradições do sistema que predomina ali. E a gente vai pensar, bem, nenhuma das experiências no século XX, desde a Revolução de 17 até as demais que se constituíram ao longo da história, maoísta ou Revolução Cubana, todos esses socialismos frustraram enquanto o quê? Enquanto estruturas, né? Que a gente pudesse pensar que, de alguma maneira, não só frustra a ideia central da palavra consciência aqui, e aí eu trago aqui um livro, acho que importante para que a gente pudesse pensar isso, do autor húngaro Georg Lukács, quando ele ressalta a questão de história e consciência de classe, está pensando necessariamente, num primeiro momento de 23, mas pensando num campo ético que pudesse dar conta disso. Eu diria, este campo ético não dá conta em relação a esses processos objetivos, e aqui a palavra objetiva eu quero deixar muito bem claro que ela não está desatrelada à ideia subjetiva, ou seja, elas não se separam,
tá? E pensar dentro desse processo aqui da centralidade da consciência em relação aos processos revolucionários, nós não conseguimos dar um salto qualitativo que pudesse suprimir a esta totalidade estrutural, que é a totalidade pela qual nós conhecemos, que é a totalidade da estrutura social pela qual fazemos parte. Nunca houve na história algo que constituísse em etapas que pudesse dar conta disso. Novamente, eu vou lá no campo da consciência e digo, as perspectivas revolucionárias foram frustradas ao longo do tempo porque elas não tiveram necessariamente a questão da consciência como centralidade dentro deste processo. E pensar consciência aqui é pensar na maneira como essa consciência desenvolve-se ao longo da história, no sentido de pensá-la enquanto algo gradativo, enquanto algo que traz no seu processo histórico-temporal sempre elementos que se abrem em relação ao passado como processos que estão em aberto, que são tratados dentro do presente, mas que têm necessariamente o que a gente chama de força futura. Tá? Então, a gente vai pensar bem dentro desse aspecto, e aí vou ser bem resumido dentro desse sentido, e está atrelada também a esta ideia revolucionária. Por que as ideias revolucionárias também foram frustradas dentro desse processo? Da gente pensar no ateísmo, não como questão do acaso, mas pensar o ateísmo como processo daquilo que faz parte do capitalismo enquanto uma religião eficaz. Ou seja, os homens nunca construíram um sistema que necessariamente escapasse do chamado capitalismo de acúmulo. Nunca tivemos. Então a Revolução Russa não escapou disso. E vamos pensar, nem mesmo a chamada China comunista, ela não escapa desse processo, ela faz parte disto. Então a gente vai pensar, bem, quando eu digo ateísmo, é o processo de desfetichização feito pela consciência. Se o homem é um ser que facilmente se fetichiza por N processos de necessidades construídas dentro de um campo que a gente vai chamar de campo real e artificial. Campo real, a maneira como desfetichiza-se, ou seja, entende a necessidade enquanto esclarecida, né? Campo fetichizado é o que a gente vai pensar a magnitude, a maneira como a mercadoria não só domina os homens, mas os transformam também em mercadoria, ou seja, transformam este homem em coisa, dentro da relação mútua homem e mercadoria. E aí eu vou pensar, bem, se a gente entender o capitalismo enquanto religião eficaz, nesse sentido, ele consegue vencer essas etapas históricas porque os homens necessariamente não encontraram um caminho de consciência que desse a ele o quê? Que desse a ele condições de desfetichizar este campo de magnitude chamado tão importante aqui como o ateísmo, ou seja, negar a presença dessas figuras representativas que dominam os homens enquanto o quê? Enquanto parte de processos de fins e meios da que a gente vai chamar de área política e econômica. Bom, professor, muito obrigado. Professor Paulo, sua vez, tá bom? 8 minutos também. Professor, então no já, tá bom? Tá bem, tá claro. 1, 2, 3 e já. Bom dia a todos, bom dia Murilo. Gostaria de agradecer o convite, é um prazer conversar com o professor Hudson. É um tema complexo, é um tema bastante discutido, né? Sempre em voga, e concordo com o professor quando ele fala que muitas vezes de forma vulgar, de uma forma contaminada, né? Tanto de um lado quanto do outro. É um tema tão importante assim quanto esse que a gente está colocando, né? A própria pergunta, né, se o comunismo funciona, aí, de novo, eu entro em concordância com o professor, né? Calma, a gente vai chegar na discordância. Calma, gente. Realmente,
O comunismo, de fato, né, como teorizado, nunca foi aplicado. Nós tivemos algumas experiências de tentativa, talvez, mas ele nunca foi aplicado. A gente tem Cuba, como já colocado, a China e demais outros países. Mas a grande pergunta que deve ser feita é o porquê dele nunca ter conseguido ser aplicado nesses países, ou nessas experiências que nós tivemos, né? O comunismo ele ganha força basicamente assim popular, né? No século XIX, século XX, né? Onde até tinha um terreno fértil para isso, muito fértil, porque com a segunda revolução industrial a exploração do trabalho era gigantesca, né? Se hoje nós temos exploração do trabalho, a época ainda era muito pior, eram 16 horas de trabalho, não haviam direitos, enfim, uma série de problemas, né, de exploração da classe operária. Então era um terreno muito fértil para esse tipo de pensamento, mas mesmo assim ele não conseguiu prosperar mediante outro sistema que a gente pode colocar aí como sistema capitalista, né? E por que não funciona? Vamos ver, o comunismo ele não conseguiu se colocar. Ele seria ótimo se colocasse um mundo igual, um mundo onde as pessoas não seriam oprimidas, onde não teríamos classes e outros problemas desiguais que nós enxergamos na sociedade brasileira em geral, né? Mas o comunismo não se coloca porque, ao meu ver, ele é utópico, né? O comunismo é utópico, é uma ideia de um mundo, claro, que nenhum teórico socialista ou comunista colocou que seria um mundo perfeito, né? Eles nunca afirmaram esse tipo de coisa. Mas se nós enxergarmos, se nós pensarmos nas ações humanas, desde que nós conhecemos como humanos, nós somos animais cooperativos, mas também extremamente competitivos. E a competição, muitas vezes, ela se exacerba a partir da cooperação. E muitas vezes a cooperação ela só se dá quando há algum ganho para esse indivíduo também. Pode ser um ganho coletivo, né? Não deixa de ser, mas também ganhos individuais. Se nós olharmos para a própria natureza, é claro que a gente tem que superar esse lado animalesco nosso, né? A gente não tem que viver como vivíamos na época das cavernas, nós temos que nos desenvolver cada vez mais. Talvez a gente pode usar essa palavra, né? Humanizarmos cada vez mais. Mas é problemático a gente tentar, de alguma forma, ir contra uma natureza que o ser humano mostrou até agora, né, em suas sociedades, né? Acho que é exatamente por isso que a gente consegue ver que todas as tentativas da implantação do comunismo aí, elas não deram certo, elas fracassaram, elas não conseguiram prosperar. O máximo que a gente teve aí foi uma sociedade socialista, a gente pode dizer, né? Com a União Soviética, por exemplo, que teve um período de prosperidade, desenvolvimento tecnológico, disputou com os Estados Unidos ali na Guerra Fria, mas o cerne, né, do comunismo funciona é exatamente isso, é o porquê, né, e o como que seria feito essa aplicação de forma tal de convencimento dessa consciência do ser humano para sair de um sistema que ele nasce, cresce, se torna, ele meio que se torna aquele sistema dentro daquilo. Como fazer essa transição de um sistema capitalista para um sistema comunista e ao mesmo tempo vencendo essa questão da natureza que o homem demonstrou ter, né? A gente não pode afirmar com certeza, mas demonstrou ter ao longo do tempo, né? E ao mesmo tempo, quando a gente tem essas aplicações do socialismo, nessas experiências, o que a gente viu também foi uma centralização do poder nas mãos do governo, como o socialismo já diz, né? Mas nós também tivemos, como há no capitalismo também, que é um sistema cheio de falhas, não é um sistema perfeito, longe disso, né? Muito longe disso, aliás, né? Temos vários problemas, mas toda vez que nós tivemos o socialismo, nós tivemos problemas econômicos, nós tivemos corrupção, nós tivemos a centralização das riquezas nas mãos dessa governança, né? Tanto na questão russa ou soviética, ou até mesmo na chinesa, que tem na parte econômica, né, vários aspectos capitalistas, na verdade, né, vários bilionários chineses, mas ainda assim existe uma centralidade do Estado ali, o Estado sempre participando do funcionamento econômico, né? Então, vamos supor
como o socialismo é uma via de transição para o comunismo, né, vamos supor que tenha sido aplicada uma experiência socialista que realmente deu certo, que o Estado consegue gerir ali de uma forma mais igualitária, de uma forma com que as pessoas não passem mais fome, por exemplo, que as pessoas consigam ter moradia, enfim, a dignidade humana. Não é? É difícil acreditar que o opressor ele vai deixar esse poder de forma voluntária. Depois que ele consegue centralizar todo o poder em suas mãos, é difícil a gente acreditar, dar esse poder a essa pessoa, não é? Ou esse grupo, elegendo ou não, por meio da revolução, de certa forma elegendo, né? Porque mesmo depois de uma revolução a gente pode fazer eleições, né? Enfim. É difícil acreditar que essa pessoa, depois desse grupo, deixará o poder de forma voluntária e fazer a transição para esse comunismo, que seria o comunismo ideal, onde não teria a necessidade nem mesmo de estados, né, onde um mundo sem fronteiras. Eu vou falar para vocês, até conversei com o Murilo antes das gravações, que assim, nossa, eu defenderia muito o comunismo se eu acreditasse que as suas premissas, que as suas colocações fossem realistas, fossem possíveis. Mas, infelizmente, não sei se é uma questão pessimista, mas quando eu faço uma análise histórica, aí até mesmo multicultural, eu não vejo terreno fértil, porque se antes nós tínhamos todos esses problemas de 16 horas de trabalho e toda a opressão que existia, que ainda existe, né? Hoje nós conseguimos diminuir, muito embora também, por grupos socialistas, comunistas e anarquistas que lutaram por isso, não é? Mas fica muito difícil acreditar hoje num sistema, por mais que tenha desigualdades, que conseguiu desenvolver que esse tipo de sistema funcionaria. Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Alergia, 40% dos casos de rinite alérgica estão ligados ao mofo e à poeira? Por isso que a Boston Services é a grande parceira aqui do canal e a minha principal recomendação quando o assunto é limpeza de estofados, carpetes, divisórias, persianas, colchões e por aí vai. O Marcelo, ele é dono da Boston e fez questão que eu fosse lá na empresa conhecer todo o processo de limpeza e garantir para vocês a sua satisfação com qualidade, segurança e um preço justo e acessível. A Boston apresenta tanto serviços residenciais como a sua casa, quanto ambientes corporativos, como eventos, escritórios, até mesmo escolas, hospitais, cinemas e por aí vai. Com estofados, tapetes ou carpetes, existe um cuidado muito especial em relação a cada tecido. Até porque uma mancha a ser tratada em um tecido de fibra natural é diferente de um de fibra sintética, por exemplo. Então, o cuidado adequado pode evitar danos irreversíveis ao seu tecido. Além de que uma limpeza periódica contribui para remover qualquer tipo de vírus, inclusive o coronavírus, fungos e bactérias. Então, entre em contato já com a Boston. As informações de contato estão aqui no canto da tela, no QR Code ou na descrição. Lá você pode encontrar também um link direto para o WhatsApp da Boston, bastando enviar as medidas e quantidades para ter um orçamento rápido e fácil. Inclusive, se você falar que veio aqui pelo Elencano, você ganha um desconto na hora de 10%. Lembrando que a Boston trabalha com preço justo e acessível. Então pode ficar tranquilo que, diferente dos outros, a Boston cumpre com seu compromisso. Bom, pessoal, e agora a gente passa para o segundo bloco, em que os professores eles fazem a resposta do primeiro bloco. Tá bom? Professor Paulo, o senhor começa. 1, 2, 3 e já. 8 minutos. Bom, o trabalho ele sempre esteve presente na vida do ser humano até antes de ter a palavra trabalho, né? Se a gente poder entender o trabalho como uma forma de produção ou de atividade cotidiana para haver algum ganho coletivo e individual, sempre existiu, desde quando o homem precisava coletar, caçar e se dividiu, inclusive, em seus grupos
para fazê-lo, né? Geralmente os homens na caça e as mulheres na questão de coleta, não generalizando 100%, mas por aí, né? Então o trabalho sempre existiu. E a intenção do trabalho é, entre outras coisas, obter ganhos individuais também, né? Então, o homem, quando ele ia caçar, por exemplo, ele entendia que aquela caça serviria para o grupo e para ele também, né? E os homens mais fortes também ficavam com as melhores partes, né, daquela caça. E ele também entendia, e é importante a gente lembrar disso, inclusive quem entende o sistema atual como algo perfeito e unicamente individualista, que existia ganhos e existem ganhos quando o coletivo também ganha, né? Então é necessário obter um ganho individual até para que haja uma vontade, um desejo ali inerente para fazer aquela questão do trabalho, aquela tarefa, aquela atividade, mas também é necessário que haja ganhos grupais, até porque nós somos uma sociedade e ninguém vive totalmente sozinho, ainda mais num mundo globalizado. Cada equipamento, cada coisa que a gente está usando aqui, cada roupa é feito em vários locais ao mesmo tempo, por várias pessoas, e nós não estaríamos onde estamos hoje se não fossem essas pessoas, né? Então, a questão do trabalho é bem essa, né? Eu acredito que o trabalho que desenvolve tecnologias, que desenvolve novos sistemas que facilitam o nosso dia a dia, o principal combustível dele são esses ganhos individuais que as pessoas têm. As pessoas têm vontade de empreender, muitas vezes, não só pela questão de melhorar o mundo, alguma coisa, né? A gente não vê esses bilionários vendendo coisas, desenvolvendo sistemas porque eles são bonzinhos, não estou demonizando, mas porque eles são bonzinhos e querem transformar o mundo melhor, porque eles querem ganhar dinheiro, né? Eles têm essa questão. E eles têm que oferecer alguma coisa que a sociedade, de alguma forma, queira, né? Senão, ele não vai conseguir fazê-lo. Então, existem esses dois ganhos. Mas, muito provavelmente, ele não iria empreender... Travou aqui, professor. Ele não iria empreender se não obtivesse ganhos individuais, né? Aí, no tópico da revolução, né, o que eu acredito em termos de revolução, apesar de ser algo objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, é que fala-se muito em revolução armada, né? Falou-se dentro da aplicação do socialismo, né, da ditadura do proletariado, e, enfim, que serviria de transição para o comunismo, que a gente está tratando hoje. Mas a revolução em tempos atuais, eu acredito que não seria de forma armada. Eu não tenho a pretensão aqui de colocar qual seria a solução, qual seria o cerne dessa nova revolução. Talvez seja algo para a gente debater em outro momento, ou até na academia se debater. Mas se antes nós tivéssemos algum tipo de possibilidade, se nós tínhamos algum tipo de possibilidade de encarar os estados de forma armada, por exemplo, né, ou o sistema que a gente pode chamar de sistema opressor, ou sistema de quem está ali em cima dentro da nossa pirâmide social, hoje em dia eu considero que seria uma missão suicida, né, a gente conseguir bater de frente com essas pessoas e, enfim, eu acho que de forma que hoje a principal revolução se faz por meio da educação, da questão da consciência do ser humano se olhar como parte do meio e não como o detentor do meio onde está, né? Se olhar mais como um ser que não necessariamente precisa seguir um tipo de sistema, e a gente também ter a humildade de entender que não existem sistemas que servirão para absolutamente todos. Então, eu acho que a nossa maior revolução seria a emancipação aí do ser humano nessa questão. Em questão do ateísmo, é interessante, né? O ateísmo também é uma questão objetiva e subjetiva, né? Mas assim, a crença em seres e sistemas inanimados, né? Imaginados aí, de certa forma, foi a nossa salvação, mas hoje eu acho que acarreta mais problemas do que soluções, né? Então, grandes sociedades egípcias e tantas outras, elas conseguiram se estruturar por meio de crenças em coisas que realmente não existiam,
Mas a partir daquelas crenças de coisas que não existiam, ou de seres que não existiam, essas pessoas cooperavam por meio do amor ou do medo, da coerção, mas cooperavam de alguma forma, né? E hoje, muitas vezes, aí eu vou concordar com o professor também, muitas vezes a gente olha o sistema do jeito posto que está e a gente acha que é algo natural, quando não é. O capitalismo existiu em algum momento, do jeito que ele está. Ele foi criado por nós. E como nós estamos nesse sistema, nós acreditamos que ele existe. Então, essa relação de fé, da crença de que ele é a única forma de nós, de alguma forma, nos desenvolvermos como sociedade, também é um problema. Também é um problema. Mas eu não acredito, dentro desse contexto, que o comunismo seria a solução. Não pelas suas características, mas pela questão da implantação dele, que eu acho praticamente impossível. Né? É até interessante usar... Eu lembro de uma parte do livro Sapiens, né, do Harari, e ele fala da deusa Peugeot, mito da deusa Peugeot, e ele usa a marca Peugeot, e ele fala o que é a Peugeot? Peugeot são os carros? Não, se você tirar os carros da Peugeot, ela pode construir outros. A Peugeot são os funcionários? Não, porque se ela demitir todos os funcionários ou perder, ela pode contratar outros. São as máquinas? Não, porque ela pode... O que é a Peugeot? A Peugeot existe, a Peugeot é a Peugeot. É um mito, é algo inanimado. Mas todo mundo acredita que a Peugeot existe, correto? Então, são os valores imaginados que a gente dá às coisas. Assim como a importância, por exemplo, até converso com meus alunos, do ouro. O que é o ouro, se não uma pedra amarela que brilha? Ele te deixa mais inteligente? Não. Você comeu o ouro, nunca mais você vai ter fome? Não. Se você passar no rosto, fica bonito? Eu não sou especialista em cosmético, mas eu acho que não também. Então não há nenhum ganho natural em cima do ouro. Mas como todo mundo acredita que o ouro tem valor, essa questão da raridade e tal, como todo mundo acredita, então ele acaba tendo valor. Mas também é uma questão imaginada de se colocar. Então é bom, antes de a gente fazer qualquer análise superficial, a gente tentar cavar aí, né? Cavar um pouco mais da nossa questão humana e de consciência e também até de rebeldia do que está posto, mas com propostas que sejam aí minimamente realistas. Pô, certinho no tempo. Caramba, cara, mas eu tive que dar uma avançada aqui, hein? Me senti um rapper. Professor, sua vez, tá bom? Tá bom. 8 minutos também. Vou deixar o timer aqui, aí o senhor vai dando uma olhada, tá? Tá bom. Daqui dá para ver? Dá. Dá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. A afirmação da primeira etapa, né, do Paulo, ela é interessante porque ele vai partir exatamente de uma problemática que está no campo utópico. Esse campo utópico, ele com certeza ele foi utilizado no primeiro momento de uma maneira, digamos assim, plausível, porque a utopia era vista como aquela que se abria enquanto possibilidade para que os processos de desenvolvimento acontecessem. Então, isso é um ponto interessante de a gente pensar a história a partir do campo utópico, ou seja, a partir do momento que nós temos um desenvolvimento científico não desatrelado do político, do econômico e do cultural, todos eles necessariamente se valem de algo que é intrínseco aos homens, que é a utopia, ou seja, a maneira diurna de contemplar e construir expectativas dentro de algo que a princípio está abstrato, mas pode tornar-se concreto. E isso é importante a gente entender aqui dentro da fala do Paulo, né? Que é interessante porque, primeiro, né, o comunismo, não aos moldes da ilha Utopia de Moros, ela não é um espaço geográfico. Então, eu diria lá, o comunismo não é a utopia e nem é a perspectiva paradisíaca de um lugar perfeito que os homens sendo iguais constituiriam aquela sociedade. O comunismo necessariamente se parte da genialidade de um ser cuja consciência ela se constrói enquanto comunal. Não se constrói só enquanto indivíduo, mas também se constrói enquanto coletivo, nesse sentido.
Então a gente pensar nisso, essa experiência necessariamente ela nunca aconteceu, primeiro porque a maneira vulgar sempre colocou num campo de igualdade, e segundo que esse espaço necessariamente ele seria um espaço intrinsecamente só desenvolvimentista. Então esses processos de alguma maneira criaram mais dificuldades de enxergar do que necessariamente esclarecer em relação a isso. Isso é um ponto bastante importante que vai lá naquela relação, a naturalização do homem e a humanização da natureza enquanto o enigma resolvido da história. Então, esse é um ponto. O segundo aspecto, que é todas as tentativas de implantação, elas fracassaram, elas são fracassadas enquanto campos de um socialismo de Estado que necessariamente nunca chegou nem perto de se tornar comunismo, uma vez que Estado, enquanto representação contractual, nunca foi suprimida, a organização dessa sociedade manteve-se em similitudes a outros estados, claro que com mais opressão ou menos opressão, a gente vai pensar, a palavra opressão já é uma palavra problemática aqui, porque ela se mantém dentro desse processo, então a gente vai pensar as etapas de você construir. Primeiro, a supressão do Estado, a supressão da propriedade privada, ou seja, o homem não mais necessariamente estar dentro de uma condição em que os elementos de privatização, ou seja, o que priva o homem de, não estivessem ali, digamos assim, o que a gente vai chamar de gradativamente removidos. E lembrando que nesse sistema sempre você tem um residual de uma aristocracia, de uma pequena burguesia que vai se tornar também grande burguesia posteriormente. Então você não tem necessariamente nenhum horizonte comunal aqui. Então todas essas experiências que nós temos, elas têm todos esses problemas enquanto aspecto. Uma delas, a pior, a gente pode colocar a stalinista. O terror stalinista, mesmo com a abertura de Khrushchev em 56, eles não vão ser explícitos o bastante dizer o seguinte, o que esse Estado cometeu enquanto esteve debaixo do regime stalinista. E aí, lembrando, vou fazer uma lembrança aqui rápida daquilo que o Lenin diz, as mediações, tanto específicas quanto gerais, podem dar a nós uma condição histórica de prever a tragédia. Então, infelizmente, a experiência russa foi uma experiência trágica. E a última, é difícil pensar processo de opressão, ou seja, entendermos que a luta de classes ela se mantém também dentro desses sistemas, ou seja, você não existe uma remoção, ou seja, não existe algo que produza a supressão da luta de classes aqui, e a gente vai pensar, luta de classes se mantém dentro desses regimes, e a gente vai pensar o antagonismo, são os interesses particulares de classe, eles se mantêm. A classe trabalhadora não dá o salto de uma construção social consciente que possa necessariamente se impor no sentido de autogestionária, autoconsciente, autotransformadora. Você não tem esses elementos nessas experiências. Então a gente vai pensar, bem, o que nós temos? Nós temos ainda necessariamente uma classe trabalhadora que ainda está sob os direitos impostos dentro de um processo em que um comitê, ou seja, um comitê central, impõe as diretrizes pela qual essas pessoas devem obedecer. Então você não tem necessariamente o quê? A emancipação desta classe trabalhadora. Então a gente vai pensar, bem, aqui temos três aspectos que são os três aspectos trágicos da história, que nenhum remetem à experiência comunista, mas remetem a uma experiência socialista pela qual nunca conseguiu dar saltos objetivamente concretos em relação ao processo de transformação. E digamos assim, claro, as experiências, para terminar, as experiências populares,
elas devem ser apreciadas no sentido enquanto processos históricos de fagulhas que se constituem ao longo da experiência humana? Sim. Mas que elas não deram saltos além disto. E eu diria, quando isto acontece, é necessário que haja um retorno. A pergunta é se essas experiências históricas quiseram retornar e também reparar os seus processos históricos. Parece que não. Então, praticamente o nosso horizonte, chamado horizonte comunista, ele fica cada vez mais distante. Ou seja, não há uma possibilidade de um comunismo real que seja plausivelmente constitutivo diante de uma sociedade pela qual a gente vê que, infelizmente, não está pensando em transformações mais, digamos, agudas nesse sentido. É isso. Bom, agora estamos de volta para o terceiro bloco. Professor Hudson, o senhor começa, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo. Então, a gente vai pensar na primeira colocação do Paulo, que achei ela importante no sentido de a gente entender a ideia de esclarecer, né, um ponto, né, que eu acho que ela remete à ideia lockeziana no sentido do mérito, ou seja, o ganho individual. Só que a gente vai pensar como é que esse processo de ganho individual, ele nunca necessariamente ele saiu desse campo do processo exploratório, mas como é que esse campo do processo exploratório ele se torna cada vez mais amplo, no sentido até mesmo da passagem de uma burguesia que necessariamente era mais romantizada nesse sentido, e uma outra que chega, ou seja, a decadência de uma e a ascensão de outra, que chega no século XX, digamos assim, não mais se valendo daquilo que a gente chama de romantismo, de certa forma, mas, digamos assim, uma burguesia que parte exatamente da lógica de eliminação não só dos adversários, mas também na eliminação dos direitos, que a gente vai pensar bem. Quando a gente entende que esse processo de exploração ele se torna cada vez mais amplo, a gente vai pensar hoje exatamente nas realidades que nós temos hoje. Os trabalhadores por aplicativo não conhecem nem seus patrões, nem mesmo suas empresas, nem mesmo até mesmo seus direitos. Nesse sentido, a gente vai pensar, como é que se constitui esse ganho? Esse ganho necessariamente se constitui no campo da sobrevivência, em que esse trabalhador, num campo de precarização total, ele não tem condições de uma reação pela qual ele deveria ter, ele não reage diante desse sentido. E aqui eu não estou falando nem de reação de greve aos moldes do século XIX e nem aos moldes de greve do século XX, que ainda se perpetuam até hoje. Ele não consegue construir um mecanismo que dê um checkmate nisto. Ou seja, ele se vê num beco sem saída. Então a gente vai pensar, bem, o que vai colocar-se aqui não só enquanto a gente pensar primeiro, né, que ganhos são esses hoje na realidade desse trabalhador, exatamente vamos trazer isso para perto de nós, Campo Brasil, né? Quem são esses que ganham? E ganham o quê? E como? Nesse sentido. E qual é o processo, qual é a dinâmica desse processo exploratório que cada vez mais a gente vai pensar, bem, ela é violenta, e se a gente for pensar lá no início, lá depois da Segunda Grande Guerra, que começa-se a chamar, né, que os empresários norte-americanos, eles tratam o processo de competição como gangsters. Isso é interessante.
Eles são extremamente arrojados e são implacáveis nesse sentido. Então aqui um primeiro ponto. O segundo ponto, pensar a revolução para além da revolução. Revolução armada, eu não consigo entender hoje que a ação da força fosse um processo constitutivo real. Eu penso necessariamente ainda que a gente tem que entender esse campo cultural, ou seja, pensar o campo cultural como campo revolucionário. Mas, lembrando que a gente não consegue desatar isso do campo da luta de classes, ou seja, entender que há uma diferença muito grande entre essas duas palavras. Uma coisa é fazer luta, outra coisa é fazer guerra. Então, a luta é diferença de guerra no sentido de a gente entender quais são os campos históricos e quem são os sujeitos que estão por trás disso. E aí, na relação senhor e trabalhador, ou burguês e proletário, ou como a gente pode colocar, a gente vai entender que ainda, dentro de uma sociedade classista, a revolução ainda ela é um processo que ainda seja aparidora do futuro. A gente tem que entender a revolução enquanto força de chegada, enquanto força futura. Qual é o futuro que essa revolução vai me oferecer? Que força de chegada ela tem? O que ela vai constituir dentro deste campo? E digamos assim, eu penso que é a grande problemática do próprio sujeito histórico, que a gente ainda não tem visivelmente, quem é esse sujeito histórico revolucionário que constitua esse processo para além. E o último ponto, o mito além do mito, é entender como é que o capitalismo se tornou um mito eficaz. Ou seja, ele de alguma maneira, ele aborda elementos que são chamados de assincrônicos dos mitos anteriores e se torna um mito ainda muito mais eficaz, no sentido de que os homens entendam que, uma vez engendrados dentro da dinâmica orgânica dele, eles não vêm para além disto. O Weber vai colocar um elemento disto. Vai dizer o seguinte: olha, isso é uma espécie de gaiola de aço, em que você não consegue despedaçar esse campo, uma vez que inserido dentro disto, você não vê horizontes ou não vê vida para além dele. Então é interessante como é que esse espírito racional tornará esta religião a das mais eficazes, a das mais, digamos assim, historicamente falando aqui, que a gente vai pensar, não talvez aos modos do Franz Fukuyama, que vai dizer o seguinte, ao fim da história, porque eu não acredito nisso, mas a gente vai dizer o seguinte: este mito foi constituído de maneira muito eficaz. E qual é a lógica disso? E aí eu vou pensar, parece-me que o Marx fez um pouco desta lição de casa. Ele não fez tudo. Ele fez um pouco dessa lição de casa, tentar decifrar isto. Qual é a representação disto? Então vai desde lá da ideia de dinheiro, que o pequeno burguês e o grande burguês, digamos, ainda não tinham a perspectiva de acúmulo do ganho de capital, mas o cara, por exemplo, ele conseguiu uma riqueza e ele amoldurava isso na parede da sala dele para dizer o seguinte: olha, isto me constitui enquanto status. Então, é o status que diz às pessoas o que elas são, nesse sentido. Isso é interessante, como é que a gente vai pensando este campo do mito dentro do mito e entendermos a eficácia disso. Claro, o capitalismo traz elementos de outros sistemas? Claro que traz. Ele supera aquilo, mas ele traz os elementos para que, de alguma maneira, isto, uma vez incorporado, ele tenha uma releitura daquilo. Que a gente vai pensar isso, até então nós não tivemos nenhuma experiência igual a esta. Em campo do trabalho, nenhuma. Os gregos não tiveram, os romanos não tiveram, os feudos não tiveram, nenhum deles tiveram. Mas o capitalismo é, com certeza, esse campo a ser estudado. Que eu vou pensar, bem, se caberia às mentalidades revolucionárias é exatamente de entender isto. Que eu vou pensar, parece-me que não existe. Não. E não dizer, quando eu digo não existe, é que pensar exatamente isso como um todo, né? Digamos que a gente tem fagulhas, né? Alguma coisa aqui, ali isolada. É isto. Ok, professor. Beleza. Bom, professor, sua vez. 1, 2, 3 e já. Bom, o primeiro ponto do professor, né?
de ser utopicamente possível e acaba fazendo a gente pensar na possibilidade de ser aplicado, né, o comunismo real. A existência ainda de muitas pessoas e o campo acadêmico, e de nós estarmos discutindo ainda a implantação do comunismo hoje, é fruto bastante dos grandes problemas que existem no capitalismo. É possível negar a exploração da classe trabalhadora no capitalismo? Não é possível. É possível negar a extrema desigualdade? Ok, um mundo igual não é possível, mas existe uma extrema desigualdade. Existem pessoas hoje em dia andando de jet ski, inclusive o nosso presidente, enquanto outras não têm onde morar, não têm nem como se locomover, né? Não tem absolutamente nada. Então, essas problemáticas do capitalismo fazem com que a gente tente imaginar algo que pudesse, de alguma forma, acabar ou pelo menos minimizar de uma forma estrutural essas questões, essas problemáticas, né? E como colocado, né, na questão, ele colocou da questão de como a gente... Tudo que antes é feito é pensado, né? Então, o fato dele não ter existido nos faz crer que talvez ele possa um dia existir, ser formado de alguma forma, né? Mas nem tudo, né? Apesar de tudo que é criado antes imaginado, nem tudo que é imaginado pode ser criado. E eu gostaria, eu repito aqui, eu gostaria, é claro que o comunismo não é um campo geográfico, como o professor já colocou, como a gente já colocou aqui, mas eu gostaria de um mundo próximo de um comunismo. Um mundo onde não precisasse haver um Estado, onde as pessoas conseguissem se autogerir, onde as pessoas tivessem a mínima dignidade humana. Mas eu acredito que se nós batermos nesse ponto de implantação de um comunismo real, a gente vai ficar divagando e não dar a possibilidade das pessoas hoje, né, ou no futuro próximo, conseguir de alguma forma se desvencilhar dessa gaiola e dessas problemáticas. A gente tem que armar, e quando eu digo armar, é uma questão subjetiva, tá, gente? Não estou falando para armar a população, né, com pistolas, fuzis e carabinas, armar essas pessoas de uma forma que elas possam se defender, que elas possam ter a mínima possibilidade de conseguir se desenvolver dentro do sistema capitalista como um ser humano e se desenvolver como um ser humano consciente e um ser humano que tenha ali, ao menos, as condições plenas de um desenvolvimento pleno também. Outro ponto colocado, né, que não existiu o fracasso do comunismo, porque de fato ele não existiu, e é verdade, né? E eu acredito que a inexistência dessa experiência comunista real é uma evidência clara da baixa probabilidade dela acontecer. Eu acredito que já tivemos um terreno ainda mais fértil para que ele pudesse existir. Hoje o professor, nós dois concordamos que cada vez mais esse horizonte está longe, né? Está longe, é como olhar para uma praia, e a gente ir se afastando, e a ideia é justamente essa, e cada vez mais nós estamos, também foi colocada a metáfora da gaiola, e parece que essa gaiola está cada vez mais com seus ferros mais grossos e mais próximos dos olhos do passarinho. Então, dentro disso, né, como a gente pode se desvencilhar? Com certeza a gente tem que se desvencilhar, com certeza tem que ter uma porta, com certeza as pessoas têm que poder voar, com certeza as pessoas têm que conseguir se desenvolver. Mas, dentro da história, nós vemos o homem sempre, apesar de cooperando, competindo entre si. Sempre competindo entre si. Cooperando, mas competindo entre si. Então, eu acho muito perigoso a gente tentar se desvencilhar de algo. Existem algumas coisas que a gente tenta fazer com que não existam mais, mas elas basicamente existem. Elas estão aí e a gente tem que lidar com isso. Seria excelente um ser humano que colocasse a cooperação acima dos ganhos individuais. Eu acho que seria o ideal, até porque na cooperação ele também obtém ganhos individuais. Não há necessidade de você se destacar, mas aquela questão da busca constante pelo poder e destaque do status, né, de poderoso, de poder, que hoje se constitui a partir do dinheiro, dos bens, dos imóveis e assim por diante. E não só de ter, né, mas de mostrar que tem.
mostrar que tem nas redes sociais. A gente vê os jovens hoje, muitas vezes, eles não têm condições reais, eles não têm realmente uma condição financeira boa, mas eles se esforçam, ou às vezes o pai, a mãe se dedica e parcela algum equipamento em 36 vezes, 48 vezes, para que o filho possa ficar, entre aspas, feliz, né? Está muito longe disso, né? E para que ele possa mostrar que ele tem algo, para que ele possa se destacar de alguma forma e para que aquela autoestima que é abalada constantemente por essas propagandas possa de alguma forma se minimizar, nem que por um instante. Então a gente acaba caindo de novo nessa questão do individualismo humano, que é uma complexidade de vive em grupo, mas pensa individual. Vive em grupo, mas pensa individual. Sabe que morre, mas vive como um imortal, né? E esse pensamento individualista faz com que o próprio ser humano contribua para a luta de classe. Eu lembro sempre do Freire que falava, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E é o que a gente vê. É o que a gente vê constantemente, né? A gente pode chegar hoje em comunidades, né, periféricas, a gente pode colocar em regiões menos favorecidas financeiramente e falar sobre o comunismo e talvez a gente seja recebido com pedras. Talvez a gente seja recebido com pedras, porque é uma ideia que já está... A ideia capitalista, a ideia de desenvolvimento próprio, individualista e de status já está quase que intrínseco nas pessoas. A gente quase que já nasce com isso, a gente já recebe essa comunicação, talvez desde o ventre da nossa mãe, e quando a gente cresce, né, os melhores brinquedos e aquela propaganda, enfim. Então, o meu grande problema não é nas características do comunismo. Para mim, um mundo comunista sendo colocado, ele seria menos triste do que um mundo capitalista. Mas não sei se é um pensamento pessimista da minha parte, mas eu acredito que a gente não tem a possibilidade estrutural de implantá-lo de forma real. Bom, ok, professores, muito obrigado pelo debate, viu? Bom, eu agradeço a todos que assistiram, agradeço aos professores que vieram hoje. E, bom, se inscreva no canal, curta o vídeo e assista aos nossos próximos debates, ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!